Naquela manhã de sábado, meu irmão mais novo, Dylan, olhou direto nos meus olhos e disse: cancele sua consulta médica e me leve para o aeroporto agora. Eu respondi: não. No instante seguinte, a mão dele estalou contra o meu rosto com tanta força que eu cambaleei. Egoísta de merda, ele gritou. Meus pais nem piscaram. Minha mãe apenas acrescentou friamente: o futuro dele realmente importa. O seu, não. Aquela consulta médica pela qual eu havia esperado 9 meses inteiros era a que finalmente me diria se o caroço no meu pescoço era câncer ou não. O voo dele era para o Perfect Game National, o torneio que poderia garantir um contrato multimilionário na MLB. Saí de casa naquele mesmo dia e eles perderam tudo. Se você já teve sua própria família escolhendo o sonho de outra pessoa em vez da sua própria vida, fique até o final. Esta história termina de forma gelada. Aperte o botão de inscrever-se agora para não perder nenhuma história verdadeira como esta. Sempre fui a sombra no limite do nosso quintal. Desde que Dylan tinha 8 anos, aquele quintal era o reino dele. Papai arrancou toda a grama e mandou cimentar o chão, só para construir um túnel de rebatidas de 18 metros com rede profissional e iluminação de estádio que iluminava o quarteirão inteiro. Todas as segundas, quartas e sextas, aparecia algum novo treinador particular, vestido com jaqueta das grandes ligas, chegando numa Silverado tunada a $300 por hora, em dinheiro. Sem recibo. Os fins de semana deixaram de ser fins de semana. Eram voos noturnos para Júpiter, Fort Myers, Phoenix, Kari Lake e qualquer lugar onde estivessem acontecendo os melhores torneios de travel ball naquele mês. Dylan voou de primeira classe quando tinha 12 anos. Eu ainda pegava o ônibus público para ir à faculdade comunitária. Pagava meus próprios livros, minha comida, tudo sozinha. Enquanto Dylan ganhava chuteiras personalizadas a cada 6 semanas, eu trabalhava no turno da noite limpando escritórios em um parque comercial em Belleville, e às 6 da manhã batia ponto na Einstein Bros, da Pearl Street, tentando acumular créditos suficientes para me transferir para a Universidade do Colorado em Boulder. Meu quarto era o porão inacabado, paredes de blocos de concreto, uma única lâmpada pendurada e um futon que achei no Craigslist. A trilha sonora constante eram as bolas de beisebol batendo contra o anteparo logo acima da minha cabeça até meia-noite. Em algumas noites, eu contava as pancadas em vez de ovelhas. 138. Foi o número de rebatidas até as luzes finalmente se apagarem. Mamãe mantinha um enorme quadro branco na geladeira com todo o ano de Dylan planejado em vermelho, WWBA World Championship em julho, Perfect Game National em junho, Area Codes em agosto. Meu horário de trabalho nunca ganhava um quadradinho sequer. Quando fui aceita em Boulder com uma bolsa parcial, meu pai levantou os olhos do celular apenas o suficiente para dizer: legal. Significa que você vai embora mais cedo. Eles não foram à minha cerimônia de formatura. Dylan tinha um torneio na Geórgia naquele fim de semana. Mamãe me mandou uma mensagem com um emoji de beisebol e nada mais. Aos 26 anos, eu finalmente consegui um emprego de verdade, numa agência de publicidade no centro de Denver, ganhando o suficiente para alugar um estúdio de 40 metros quadrados na Fax. Eu ainda mandava dinheiro para casa todo mês porque a mensalidade do time de travel ball tinha aumentado de novo, ou porque o novo radar custava $2.000, ou porque o time precisava de uniformes novos com o número do Dylan bordado em 3D nas costas. Eu dizia a mim mesma que era temporário. Assim que eu fizesse o exame do caroço no pescoço, assim que soubesse que estava tudo bem, eu pararia. Finalmente traçaria um limite. O caroço apareceu logo depois do meu aniversário de 26 anos, duro como uma bolinha de gude sob o maxilar. O clínico geral em Littleton apalpou, franziu o senho e me encaminhou direto para um otorrino. O otorrino, por sua vez, me mandou para a oncologia. Todos os especialistas a uma distância dirigível tinham listas de espera de 6 a 10 meses. Peguei a primeira vaga que me ofereceram 9 meses depois. Marquei no calendário do celular em vermelho, a única coisa vermelha que já foi sobre mim. E esperei. Esperei enquanto o caroço crescia. Esperei enquanto minha voz começava a falhar em certas palavras. Esperei enquanto a bola rápida do Dylan subia de 92 para 96 milhas por hora, e os sites de recrutamento começaram a chamá-lo de um talento geracional. Ninguém naquela casa nunca perguntou como eu estava. Mamãe só ligava quando o treinador precisava de outro pagamento. Papai só mandava mensagem quando Dylan precisava de carona para o aeroporto porque o Uber era lento demais.
Eu continuava enviando dinheiro, continuava aparecendo com Gatorade e sementes de girassol, continuava fingindo que não percebia que meus colares já não ficavam retos no pescoço. Dizia a mim mesma que, quando a consulta chegasse, tudo mudaria. Que eu finalmente importaria para alguém mesmo que fosse só para o médico. Mas a consulta caiu exatamente no mesmo sábado em que Dylan precisava estar no Aeroporto Internacional de Denver às 8 da manhã, para o voo particular que o levaria ao maior torneio da sua vida. E, pela primeira vez em 27 anos, percebi que estava farta de ser a sombra. Naquela manhã de sábado, Dylan desceu as escadas batendo os pés como se a casa inteira fosse o vestiário particular dele. Vestia o moletom do Perfect Game Travel, com um número enorme costurado nas costas, uma bolsa esportiva balançando no ombro e os AirPods tocando alguma playlist motivacional da semana. Nem olhou para mim, apenas gritou em direção à cozinha: Landry, as chaves. Vamos sair em 25 minutos, o voo é às 10. Eu estava encostada no balcão, segurando o primeiro café quente que consegui tomar em paz em muito tempo. O celular estava virado para cima ao meu lado, a tela iluminada com o lembrete pelo qual eu vivia, o Health Anuts Oncology Doutora Sarah Mitchell 11h30. Não reagendar. Dei um gole demorado e disse: eu não vou te levar. Tenho minha consulta. Ele parou no meio da sala, tirou um dos AirPods e perguntou: que consulta? O especialista. O caroço no meu pescoço. Aquela que esperei 9 meses. Ele realmente riu, como se eu tivesse contado a piada mais sem graça do mundo. Você tá falando sério? Liga pra eles e muda. Isso é o Perfect Game National, Landry. Cada time da MLB vai mandar olheiro. Eu não vou perder a minha chance por causa de uma consulta médica aleatória. Não é aleatória, respondi calmamente. Eles vão fazer uma biópsia. Pode ser câncer. Ele revirou os olhos com tanta força que a cabeça inteira acompanhou o movimento. Deus, como você é dramática. Você tem essa coisa aí faz séculos e continua andando por aí normalmente. Cancela. Não. Só essa palavra. Calma. Reta. Final. O ar na sala mudou no mesmo instante. Ele largou a mochila, deu 3 passos até ficar a poucos centímetros de mim. A voz dele desceu para aquele sussurro feio que ele guarda para quem ousa dizer a não. Pega as chaves. Entra no carro. Me leva pro aeroporto. Eu não vou. A mão dele se moveu mais rápido do que eu consegui acompanhar. Uma palma aberta, com força total, acertou o lado esquerdo do meu rosto como uma bola rápida de liga principal. O impacto me girou. Meu quadril bateu no canto afiado da bancada. O café explodiu sobre o balcão e eu caí com força no tapete da sala, com os ouvidos zunindo e a visão piscando em branco. Mamãe e papai já estavam ali. Tinham entrado enquanto a gente discutia e não fizeram um som. Papai cruzou os braços, olhou para mim caída no chão e disse as únicas palavras que eu ouviria dele pelo resto da vida. O futuro dele realmente importa. O seu, não. Mamãe nem me olhou. Estava ocupada demais garantindo que o cartão de embarque do Dylan estivesse aberto no celular. Fiquei caída por uns 4 segundos, sentindo o gosto metálico do sangue e o formato perfeito da mão dele queimando na minha pele. Algo dentro de mim, algo que já vinha trincado há anos, finalmente se quebrou de vez. Me levantei devagar, limpei a boca e passei por todos eles sem dizer uma palavra. Subi as escadas até o quarto que eu mal usava. Peguei a mala que deixava pronta para viagens de trabalho de última hora. Joguei mais 3 dias de roupas, o carregador do notebook, produtos de higiene, a pasta grossa com todos os meus exames médicos e o envelope com $4.000 que eu guardava numa caixa de sapatos para emergências. Foram 14 minutos exatos desde o momento em que a palma dele acertou meu rosto até o instante em que eu desci novamente. Dylan já estava na garagem, gritando sobre o trânsito. Mamãe segurava a garrafinha shaker dele como se fosse feita de ouro. Papai nem se virou. Fui direto até a porta da frente. Landry, que diabos você tá fazendo? Dylan gritou da garagem. Eu não respondi. Abri a porta, senti o ar gelado da manhã de maio e fechei-a atrás de mim com um clique suave, um som que, de algum modo, pareceu mais alto que o tapa. Entrei no carro, dei ré na garagem e dirigi para longe daquela casa pela última vez na minha vida.
Fui direto para o UK Health, com a marca da mão do meu irmão ainda ardendo no rosto. Peguei o ticket do estacionamento às 10h57, encontrei uma vaga no quarto andar e fiquei ali, dentro do carro, por 3 minutos inteiros, olhando meu reflexo no retrovisor. A marca já começava a ficar roxa, 5 dedos perfeitos, desenhados na pele como um selo em brasa. Peguei minha pasta com os exames médicos, tranquei o carro e entrei. A sala de espera da oncologia estava silenciosa em sua maioria, pacientes mais velhos e um adolescente assustado ao lado da mãe. Quando a enfermeira chamou a Landry Beckett, ela fez o mesmo olhar duplo que a recepcionista tinha feito, mas manteve o profissionalismo. Segui-a pelo corredor até a sala de procedimentos. A doutora Sarah Mitchell já me esperava, ficha na mão, jaleco impecável. Ela levantou os olhos, me viu, e o prontuário foi baixando lentamente. Landry, quem fez isso com você? Abri a boca para mentir, para dizer que tinha batido numa porta, mas nada saiu. Em vez disso, toda a manhã desabou de uma vez só. O Dylan precisando ir ao aeroporto, o tapa, meus pais parados ali como se eu fosse uma estranha. A fuga de 15 minutos. Sarah ouviu tudo sem mover um músculo. Quando terminei, ela pousou o prontuário na mesa, tirou as luvas e disse com firmeza: Você não vai voltar para aquela casa. Não hoje à noite. Nem nunca, se depender de mim. A biópsia por agulha fina durou 8 minutos, anestesia local, uma leve pressão, um curativo, e pronto. Ela me explicou que os resultados levariam de 5 a 7 dias úteis e marcou o retorno. Em seguida, fez a pergunta que rompeu o último fio que me mantinha de pé. Você tem um lugar seguro para ir depois daqui? Eu não tinha. Meu contrato do estúdio havia terminado em março, e eu vinha dormindo no porão, num colchão inflável, sempre que estava na cidade. Sarah não hesitou. Você vai comigo. Tenho quarto de hóspedes, chave reserva e um Golden Retriever bobo que acha que todo mundo é o novo melhor amigo dele. Sem discussão. Tentei protestar. Ela me calou com um único olhar. Eu já vi o que acontece quando as pessoas voltam depois do primeiro tapa. A gente não vai deixar isso acontecer. A casa dela era um rancho modesto dos anos 70, no leste de Aurora, ainda com as luzes de Natal piscando na varanda, porque, segundo ela, a vida é curta demais para se preocupar com essas coisas. Ela me entregou um saco de milho congelado, serviu 2 taças bem generosas de Cabernet e me sentou à mesa da cozinha. Depois pediu meu cartão de seguro para finalizar a papelada do hospital no notebook. Empurrei minha carteira pela mesa. Ela abriu, puxou o cartão e então parou, fria. Landry, por que tem 9 cartões de crédito aqui com o seu nome? Tenho quase certeza de que você não abriu todos. Respondi que só tinha 2. Ela acessou o portal seguro de faturamento do hospital e solicitou um relatório de crédito atualizado para verificação de seguro, como disse. Aparentemente, oncologistas podem solicitar relatórios completos quando há suspeita de fraude. Assistimos juntas a tela carregar. Dívida total não garantida em meu nome. $178 mil. 9 cartões diferentes, todos abertos nos últimos 36 meses. Todos estourados. Todos com padrões de pagamento que combinavam perfeitamente com o calendário de torneios de beisebol do Dylan como uma impressão digital. $29.800 em um cartão Platinum Time, hotéis em Júpiter, Fort Myers e Phoenix. $33.100 em um cartão Black, pacotes de treino particular, radares de arremesso, unidades Rap Soto, assinaturas do Driveline Baseball. $41.200 em um cartão empresarial Visa, voos fretados, jatos particulares para East Cobb, contas de banquetes do time. $34.300 espalhados em 2 cartões suplementos de desempenho comprados em uma farmácia de manipulação em Sarasota, que já havia sido investigada 2 vezes pela DEA por vender trembolona e testosterona a jogadores das ligas menores. Cada solicitação de crédito tinha o meu número de seguro social, minha assinatura digitalizada de antigos formulários escolares, meu endereço de Littleton. Alguns cartões até listavam o Dylan como usuário autorizado só para ele poder exibi-los nos jantares do time. Sarah ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois fechou o notebook, me encarou diretamente e disse: Sua família não apenas te agrediu hoje de manhã. Eles vêm te roubando há anos e usaram o seu futuro para comprar o dele.
Fiquei ali, na cozinha quente de uma estranha, com um saco de milho congelado encostado no rosto, olhando para o número que agora definia toda a minha vida adulta em dívidas, $178.000. Cada centavo drenado para alimentar o mito de Dylan Beckett, o futuro astro da primeira rodada. E nenhuma pessoa naquela casa jamais se perguntou se eu estava bem. 2 semanas depois, o mundo do beisebol pegou fogo. Eu estava na cozinha da Sarah, vestindo um moletom velho da Universidade do Colorado e comendo iogurte direto do pote, quando meu celular enlouqueceu. Ele nem chegou a tocar, vibrou tanto sobre o balcão de granito que parecia tentar escapar. Peguei o telefone, e a tela já era um campo de batalha. Primeiro vieram as capturas de tela de grupos de pais com quem eu não falava desde o ensino médio. Depois os Twitter Spaces, depois as mensagens diretas de contas que eu nem seguia. O Perfect Game National tinha feito teste surpresa em todo arremessador que jogasse acima de 92 milhas por hora naquele fim de semana. Dylan foi retirado do monte depois da 4ª entrada, escoltado até o departamento médico por 2 homens de camisa polo com crachás da usada. Eles coletaram sangue e urina ali mesmo. Os resultados chegaram do Laboratório Olímpico em Colorado Springs em menos de 48 horas. Positivos para 3 substâncias anabolizantes diferentes: boldenona 1-decilenato, nandrolona decanoato e um índice T de 2,811. Os números eram tão absurdamente altos que o laboratório os classificou como incompatíveis com o uso terapêutico e enviou o relatório diretamente ao MLB Southern Bureau às 10h12 da manhã. O nome dele desapareceu dos placares ao vivo às 11h03. A conta oficial do Perfect Game publicou a declaração mais seca da história dos esportes. O participante Beckett04 foi removido do evento e está inelegível para todas as futuras atividades do Perfect Game devido à violação de política antidoping. Ao meio-dia, todos os sites de recrutamento já o tinham apagado. Baseball América, Prep Baseball Report, 5-2 Prospects Live, todos sumiram. O perfil de jogador dele agora redirecionava para uma página 404. Os 11 treinadores de divisão que o enchiam de corações nas mensagens havia 2 anos, pararam de responder. As 11 ofertas de bolsas integrais evaporaram como se nunca tivessem existido. O painel do draft da MLB, que o projetava como uma das 15 primeiras escolhas de 2027, agora exibia uma única linha nas notas internas que vazaram 1 hora depois: banimento global permanente do beisebol. Não entrar em contato. Meu celular virou uma arma. Mamãe mandou 41 mensagens em 6 minutos. Você fez isso. Você está morta pra nós. Seu irmão está chorando no quarto e a culpa é sua. Papai mandou um único áudio de 38 segundos, puro veneno. Reze pra eu nunca mais te ver. Dylan enviou 87 mensagens antes que eu bloqueasse. Começaram com súplicas, passaram para ameaças, e terminaram com ele escrevendo em letras maiúsculas, chorando, dizendo que eu tinha assassinado o sonho dele. Como se fosse eu quem estivesse segurando a seringa. Às 3 da tarde, alguém já tinha criado uma vaquinha intitulada Ajude Dylan Beckett a lutar contra o falso positivo. Foi retirada em 20 minutos por violar os termos de serviço. Às 5 da tarde, o post mais acessado no maior fórum de recrutamento era um tópico de 47 páginas chamado O Escândalo de Esteroides de Dylan Beckett, linha do tempo e provas, com 1,2 milhão de visualizações. Alguém publicou fotos lado a lado, Dylan aos 16 anos, arremessando a 143 km por hora, e Dylan aos 18, arremessando a 156 km por hora, com veias saltando do pescoço como cabos. Os comentários eram impiedosos, cirúrgicos, finais. Sentei-me no chão da sala da Sarah, de pernas cruzadas, rolando o feed enquanto o Golden Retriever dela descansava a cabeça no meu joelho. Cada notificação era mais um tijolo na muralha que eles construíram ao redor dele, uma muralha que agora o esmagava. Não sorri. Não chorei. Apenas observei o império pelo qual venderam o meu futuro desmoronar em tempo real e não senti absolutamente nada. Às 21h42, minha mãe ligou de um novo número. Deixei tocar. Ela deixou uma mensagem de voz que coloquei no Viva Voz para que Sarah também ouvisse. Ele tentou se machucar hoje por causa do que você fez. Se ele morrer, o sangue dele estará nas suas mãos. Volte para casa agora e conserte isso. Bloqueei aquele número também. Depois virei o celular com a tela para baixo, servi um copo d'água e fui dormir. Pela primeira vez na minha vida inteira, ninguém naquela casa podia me alcançar.
E o futuro dourado e perfeito de Dylan já estava 6 palmos abaixo da terra. Dei a eles mais 30 dias de completo silêncio. Não os bloqueei por drama. Eu os apaguei. Novo telefone, novo número, novo e-mail, nova vida. Sarah trocou a senha da câmera da campainha na mesma semana, depois que minha mãe tentou aparecer às 2 da manhã, chorando na varanda. Apenas imagens de segurança, sem conversa. Na manhã do 31º dia, entrei no escritório do 17º andar de Mason Brooks, no centro de Denver. O mesmo Mason que, anos atrás, me pagava com cerveja e pizza para eu escrever a tese dele. Agora usava um terno de $3.000 e tinha crimes financeiros escrito na placa da porta. Coloquei um fichário de 5 centímetros de espessura na frente dele e disse: "Quero eles na prisão federal." Ele abriu. Primeira página, uma cópia do meu cartão de Seguridade Social ao lado de 9 solicitações falsas de cartão de crédito. Segunda página, os $41.200 em gastos de combustível de jatos particulares. Página 50, recibos da farmácia de manipulação referentes a 4 ciclos de testosterona e nandrolona, endereçados a The Beckett, Littleton, Co. Página 400, extratos bancários mostrando que todos os pagamentos vinham da conta da empresa de Richard ou do cartão de débito pessoal da minha mãe. Mason não demonstrou a menor reação ao fechar o fichário. Apenas disse, com calma, 10 anos, no mínimo, para o organizador. Esse é o seu pai. Ele protocolou tudo no mesmo dia e não na corte estadual. Foi direto para o nível federal. IRS, Divisão Criminal de Investigação, por evasão fiscal nas despesas de beisebol. FBI, Seção de Crimes Financeiros, por fraude eletrônica e roubo de identidade entre estados. Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos, por fraude via correspondência, eles usaram o correio para receber os cartões. E, por fim, o escritório do Procurador dos Estados Unidos do Distrito do Colorado, com o pacote completo de acusação. 10 dias depois, eu almoçava com Sarah quando meu novo celular vibrou com um alerta de notícia. Abri e quase deixei o garfo cair. Foto: Richard Beckett, com o rosto pressionado contra o capô empoeirado de sua própria caminhonete F-250, no meio de um loteamento em construção em Castle Rock. 2 agentes do FBI, usando jaquetas com o emblema nave, torciam-lhe os braços para trás, enquanto sua equipe permanecia imóvel, segurando vergalhões nas mãos. Manchete: empreiteiro de Littleton é preso por roubo de identidade de $178.000 contra a própria filha. Mamãe foi presa 24 horas depois, no estacionamento do King Soopers, na Bowles, ainda segurando 2 potes do whey de baunilha favorito do Dylan quando os agentes colocaram as algemas. Dylan foi intimado 3 dias depois. Os marshals federais o encontraram tentando arremessar em um parque público em Iglands Rent, já que todas as academias privadas do estado o haviam banido para sempre. Levaram o celular, o MacBook, a Silverado tunada tudo. A acusação formal saiu na segunda-feira seguinte. Richard, 12 acusações criminais graves. Cheryl, 8 acusações, incluindo conspiração. Dylan, 4 acusações como co-conspirador e beneficiário. Sem fiança para Richard, considerado risco de fuga, o jato particular ainda estava em seu nome. Foi direto para o FDC em Glenwood, de macacão laranja e algemas na cintura. Mamãe conseguiu fiança, mas teve de entregar o passaporte e usar tornozeleira eletrônica. Dylan ficou em prisão domiciliar na casa de Littleton, a mesma que agora estava cercada de caminhões de notícia dia e noite. Mason me enviou as fotos da prisão. O rosto de Richard estava cinza, os olhos fundos. Mamãe parecia 20 anos mais velha. Já Dylan, o retrato mostrava um garoto que, pela primeira vez, entendeu que o mundo não iria mais se curvar por ele. A história dominou as manchetes nacionais por 3 dias. A ESPN exibiu um segmento de 30 segundos no Sport Center, com o título: Família de promessa do beisebol é presa em escândalo de fraude. As emissoras locais acamparam no gramado da casa até o juiz emitir uma ordem proibindo a presença da mídia no perímetro. Os antigos pais do time de viagens, aqueles que antes beijavam o chão que Dylan pisava, de repente se lembraram de todos os detalhes suspeitos que haviam ignorado por anos. Eu assistia tudo do quarto de hóspedes da casa de Sarah, tomando café em uma manhã silenciosa e lendo a acusação como se fosse o melhor romance que eu já tivesse aberto. Não comemorei. Não chorei. Apenas senti a última corrente se romper.
Richard Beckett já não era meu pai. Era um detento federal. E eu, finalmente, estava completamente fora do alcance deles. 14 meses depois, ocupei o último assento na última fileira da sala 402 do Tribunal Federal Alfred Araj, em Denver. Vesti um blazer preto simples, cabelo preso, nenhum traço de maquiagem. Queria ser invisível. Eu era a única pessoa na plateia que não era da imprensa nem da família. Richard foi trazido primeiro macacão laranja, algemas na cintura, cabelos grisalhos nas têmporas. Havia perdido uns 20 quilos e toda a arrogância junto. Quando olhou a sala em busca de rostos familiares, seus olhos passaram direto por mim como se eu fosse uma estranha. Ótimo! Cheryl veio em seguida, monitor de tornozelo escondido sob calças largas, segurando um rosário com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Dylan entrou por último, de chinelos de presídio, punhos algemados à frente, parecendo exatamente o garoto destruído de 18 anos que ele agora era. Nenhum deles me viu. O juiz entrou. Todos se levantaram. O promotor apresentou o acordo final de confissão com voz monótona e precisa. Richard Beckett, culpado de 3 acusações de roubo de identidade agravado, 2 de fraude eletrônica e 1 de evasão fiscal. Pena recomendada, 96 meses de prisão federal, sem direito à liberdade condicional, e 3 anos de supervisão após o cumprimento da pena. Cheryl Beckett, culpada por conspiração e ocultação de crime grave. Pena, 60 meses de liberdade condicional, sendo os primeiros 18 em prisão domiciliar, com restituição total solidária. Dylan Beckett, julgamento suspenso, programa de reabilitação, 2 anos de condicional e proibição permanente de participar de qualquer nível de beisebol organizado. O juiz perguntou se Richard tinha algo a dizer. Ele se levantou, voz trêmula, e deu a performance da vida. Estou envergonhado. Fiz escolhas terríveis. Só queria dar uma chance ao meu filho. Nunca quis machucar minha filha. Até conseguiu forçar uma lágrima. O juiz não se comoveu. Quando ela pronunciou a sentença 96 meses de prisão no FCI Inglewood, com data de entrega em 30 dias, Richard cambaleou. 2 oficiais o seguraram antes que caísse. Cheryl soltou um som animalesco, meio soluço, meio grito. Dylan apenas ficou parado, olhando fixamente para a frente, olhos vazios. A restituição foi determinada de forma solidária, $178.412 mais juros, pagamento imediato. O promotor então pediu e o juiz concedeu a confiscação da casa em Littleton para cobrir parte da dívida. A casa de 5 quartos, o campo de rebatidas nos fundos, a sala de troféus, tudo perdido. Leilão marcado para 41 dias. Eu fiquei sentada, imóvel, observando os oficiais conduzirem Richard para fora da sala. Os ombros dele estavam curvados como os de um velho. Cheryl tentou tocar Dylan, mas ele recuou do toque dela. Por um breve instante, os olhos da minha mãe percorreram a galeria, procurando. Pararam em mim. Eu não me mexi. Não acenei. Não pisquei. Quando ela percebeu quem eu era, seu rosto simplesmente desmoronou. Eu apenas olhei através dela, como se fosse feita de vidro. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado. As pessoas começaram a sair, uma a uma. Eu permaneci sentada até a sala ficar completamente vazia, só restava a taquígrafa do tribunal, recolhendo seus papéis. Quando ela saiu, finalmente soltei o ar que estava prendendo havia mais de 2 anos. Não houve sensação de vitória, nem lágrimas, nem vontade de correr e gritar na cara deles. Apenas um enorme vazio gelado, no lugar onde um dia existiu minha família. Como estar de pé na antiga gaiola de rebatidas do quintal depois que as luzes se apagam para sempre, frio, silencioso, acabado. Saí do tribunal para uma tarde ensolarada no Colorado. As montanhas pareciam exatamente as mesmas de sempre, mas tudo o resto havia mudado. 1 ano depois daquele dia, eu finalmente estava inteira. A biópsia deu benigna. Sarah removeu o nódulo em uma cirurgia simples de 40 minutos, deixando apenas uma cicatriz fina, uma linha discreta sob o meu maxilar. Guardei o laudo de patologia em uma moldura sobre minha nova mesa, nódulo tireoidiano benigno. Nenhuma evidência de malignidade. Às vezes, toco a cicatriz só para sentir que aquelas palavras ainda são reais.
Com os cheques de restituição e minhas próprias economias, comprei um pequeno bangalô dos anos 1940 em Boulder, a 10 minutos das trilhas. Fachada verde escura, varanda que contorna a casa, um quintal grande o bastante para um cachorro e um jardim e absolutamente nenhuma gaiola de rebatidas. Fechei o contrato numa terça-feira de setembro, peguei as chaves e dormi no chão naquela primeira noite porque o caminhão de mudança se atrasou. Foi o melhor sono da minha vida. Outubro chegou dourado e fresco. Numa tarde de sábado, dirigi para o sul pela Highway 93, sem motivo além da luz perfeita e da vontade de tomar café na velha lanchonete da Main. Peguei os caminhos secundários por Littleton, sem pensar, e lá estava ela, a casa da Maple Lane. Uma placa vermelha de vendido fincada no gramado, um caminhão da UOL parado na garagem, um casal jovem carregando caixas, rindo, enquanto uma menininha corria atrás de bolhas de sabão sobre o que um dia fora um monte de treino de Dylan. A gaiola de rebatidas tinha sumido. As luzes do campo, também. As prateleiras de troféus, inexistentes. Reduzi a velocidade talvez 10 por hora. A mulher olhou, sorriu e acenou, como as pessoas fazem no Colorado. Levantei uma mão do volante em resposta. No espelho retrovisor, vi a garotinha correr direto pelo ponto onde um dia eu ficava, contando arremessos no escuro. Guardei essa imagem por exatamente um segundo. Depois, pressionei o acelerador e voltei para a estrada. Minhas mãos não tremiam no volante. Nem um pouco. Eles perderam tudo: a casa, a reputação, o filho prodígio, e até uns aos outros. Eu ganhei uma vida que é, finalmente, 100% minha. E enquanto as montanhas se erguiam à minha frente e o velho bairro desaparecia atrás de mim, eu sorri pela primeira vez em anos sem precisar olhar por cima do ombro para ver quem estava me observando. Nunca mais voltei.